E esse final de semana eu assisti com a minha irmã a mais nova, a Ana Cláudia, eu assisti Alice no País das Maravilhas. E foi muito legal que deu para associar algumas coisas do conteúdo do Gabriel, de cultura, e de comunicação e ideologia, com algumas coisas do próprio filme. Porque primeiro que acontece aquele choque de culturas, porque lá no País das Maravilhas o animal fala, os objetos que na nossa cultura são inanimados, lá eles acabam por serem animados, coisas que acontecem só no País das Maravilhas. Isso exemplifica bem a questão que lá no País das Maravilhas tem uma concepção descritiva de cultura diferente, como, por exemplo, hábitos, práticas, esses valores que são característicos só do País das Maravilhas. E é legal de ver essa adaptação da Alice, é, sendo que ela tem uma outra cultura e ela acaba querendo se adaptar para conseguir viver, entre aspas, naquela cultura nova do País das Maravilhas. Realmente, Bruno. No filme da Alice a gente consegue fazer algumas relações com essa concepção de cultura, né? E um bom exemplo disso é logo no início do filme, quando a irmã dela tá lendo para ela. Onde nesse momento a Alice ela acaba não prestando muita atenção porque para ela os livros só teriam gravuras, mas a irmã dela acaba dizendo para ela que há muitos e muitos livros sem gravuras. O que o que a gente pode perceber a partir dessa cena é que são algumas questões relacionadas à cultura na percepção clássica, né? Onde ao ler para a irmã dela, a irmã da Alice, ao ler para Alice, ela busca ensinar algo a ela, a enobrecer a mente dela a partir da história que está sendo contada. Então a gente entende que a irmã dela pode estar com a mente mais enobrecida, tem mais cultura nesse sentido, é mais culta que a Alice, porque ela também está lendo um livro e por ela saber que existem outros livros que não tem gravura, a gente subentende que ela já tenha lido alguns outros livros, né, que acabou enobrecendo a sua mente. Um outro ponto que a gente dá destaque é em relação ao final da frase que ela diz para Alice, que é: Você, claro, está sonhando. Que é uma diferença bem nítida de linguagem entre as duas, né? Que uma é causada por esse processo de desenvolvimento intelectual e espiritual. Que é essa insistência que ela tem em Alice prestar atenção seria a partir disso. E também, então, aquela cena do oráculo, ela enfatiza muito bem a questão da concepção alemã de cultura, porque eles distinguiam a questão do civilizado intelectual do ser culto, de tu ter individualidade e a tua própria criatividade através dos produtos artísticos e intelectuais. Porque o oráculo ele acaba por ver que Alice é tanto uma guria não civilizada, porque ela não é civilizada para aquela cultura, assim como ela não sabe nada daquela cultura. Então ela acaba por não ser civilizada, muito menos culta. Então ele acaba tratando ela com um certo desdém ali quando ele explica as coisas para ela e explica de uma forma meio de cara, assim. E achei bem interessante também essa questão é, que retrata muito bem a concepção alemã no oráculo. Outra coisa que tu trouxe no início da tua fala, Bruno, foi em relação à adaptação da Alice, né? Esse outro universo. E que a gente pode relacionar também com a concepção descritiva de cultura, né? Que se entende sobre um conjunto de fatores, de crenças, costumes e valores que são adquiridos enquanto membros daquela sociedade, né? Dito isso, naquela cena que eles estão no tribunal, que são no júri, na verdade, o diálogo entre a Alice e a rainha fica claro que há um sistema ali de diferença de culturas, né? A Alice ela acaba se inserindo naquilo e trazendo muitas coisas que fazem parte da cultura dela. Só que ela tá tão acostumada com aquela cultura e tá se adaptando a essa nova realidade, que quando a rainha fala para ela assim, que agora ela tá pronta para ter a sentença, a Alice fala para ela que aquilo tá errado, porque não é essa a ordem, que a ordem certa seria ela dar o veredito e depois a sentença. Então, essa coisa que ela fala de ter uma ordem, de dizer que aquilo está errado, para a cultura descritiva não tá tão certo assim, porque seria uma adaptação. E também a questão da experiência do filme em si, por exemplo, a minha e a da minha irmã que assistiu junto comigo foi muito diferente. Porque tudo isso que a gente falou só se dá ao fato que a gente tem a concepção simbólica carregada conosco.
porque a gente produz um significado em cima de tal coisa. E no caso do filme, é, a gente atribuiu muitas coisas do filme, por ter uma bagagem cultural, a gente conseguiu fazer analogias com coisas dos conteúdos das concepções de cultura, por exemplo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui acaba por ser graças à concepção simbólica.